destacado, acho que eu tenho que, em particular, ligar aqui, eu preciso me ausentar, o vereador vai terminar a audiência. Muito obrigado, pessoal, obrigado pela colaboração, e tenho certeza que os secretários vão avaliar, né, todas as emendas. E eu vi que tem uma boa aceitação. Obrigado. E sem calado na noite. Por favor, Thiago. Bom dia, Thiago Lira, presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas. Senhor presidente, Luiz Carlos Ossini, no seu nome cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentar os movimentos populares aqui presentes também. E, presidente, eu queria trazer aqui um fato aqui que talvez seja algo para que se tire efetivamente o projeto de pauta, considerando, como o senhor disse, nem está em pauta, né? A lei do CONDEMA, a lei 10.841, ela diz que a competência do CONDEMA, no seu inciso 4, se eu não me engano, aqui, deixa eu achar, perdão, inciso 6, apreciar e pronunciar-se sobre os projetos de leis e decretos referentes à proteção e à qualidade ambiental do município de Campinas, notadamente planejamento ambiental, assim como na definição e implementação de espaços territoriais de relevante interesse ambiental a serem especialmente protegidos no município de Campinas. Poderia citar aqui outros incisos da Lei 10.841, em que dá a prerrogativa ao Conselho de Meio Ambiente de deliberar sobre esses assuntos. Mais uma vez, como em outros casos, como o caso do PLAC, inclusive o Conselho de Meio Ambiente já fez uma recomendação ao Ministério Público para que abra um procedimento para apurar o fato do Executivo Municipal estar cerceando o direito do Conselho de Meio Ambiente de participar dessas decisões. Então, eu tenho visto que iniciativa nesse processo está aqui sendo deputado nessa casa, é que o fato que o Executivo Municipal ele não apresentou esse projeto ao Conselho Municipal para discussão. O Conselho ele foi simplesmente soterrado nesse processo de discussão. Contra a legislação, então essa casa, ela não tem o direito de abrir mão de cumprir uma legislação municipal. O Conselho Municipal de Meio Ambiente ele é um órgão deliberativo. Eu estou aqui fazendo a defesa das prerrogativas do Conselho. Eu alertei o senhor presidente em outros casos, e vou fazer essa alerta aqui de novo. A Câmara vai votar esse projeto e o Conselho vai buscar os meios na Justiça para garantir as suas prerrogativas de discutir esse projeto e de deliberar sobre esses projetos. Aconteceu isso com o PLAC, o Conselho não foi ouvido sobre o Plano Local de Ação Climática. Voltou a acontecer agora na Lei Orçamentária Anual, que o Conselho também não foi ouvido nesse processo. Então eu queria pedir aqui encarecidamente aos vereadores que retomasse isso, e ao Executivo que desse um passo atrás e encaminhasse ao CONDEMA para que o CONDEMA pudesse discutir, deliberar sobre esse projeto, para depois que ele pudesse vir para essa casa, como é o processo, como está previsto na legislação. Já aqui adiantando, se a Câmara não fizer isso, o Conselho vai buscar as medidas legais para garantir as prerrogativas. Bom dia a todos, meu nome é Érica, eu também faço parte do movimento que está aqui presente hoje nessa casa. A fala que eu queria fazer é para destacar o seguinte: ninguém, de modo geral, no movimento é contra o desenvolvimento científico e tecnológico. Em nenhum momento a gente se opôs ao desenvolvimento. Agora, o que acontece? A gente está falando de desenvolvimento de alta tecnologia num bairro, num distrito que é carente de infraestrutura básica, que não tem UPA, que não tem centro de saúde, que não tem pavimentação, bairros que não têm rede de esgoto, Então, assim, ótimo o desenvolvimento de alta tecnologia, eu não sou contra isso, ninguém é contra, ninguém aqui é contra a vacina, Todo mundo aqui é a favor do SUS. Agora, condicionar o desenvolvimento científico-tecnológico à implantação do PIDs, e mesmo do PIDs, colocar o carro na frente dos bois. Por quê?
Porque o polo existe há mais tempo do que eu, entendeu? E aí, o que foi feito desse polo? Né? Agora que os proprietários de terra resolveram que eles não querem mais pagar o INCRA, mas eles não produzem nada há mais de 50 anos, vamos fazer o polo. Tudo bem, a população não estaria aqui reclamando se essas áreas estivessem preservadas, como deveriam estar desde sempre. Né? O Atibaia, o Anhumas, o Quilombo, né? Toda a ribanceira que caiu lá em 2020, nas chuvas no final de 22 e começo de 23. E assim, fico contente que a mesa tenha apreciado as emendas que foram lidas aqui, propostas. Mas essas emendas não são novidade, a secretária Carolina sabe, porque elas foram propostas desde as oficinas. Então não se façam de surpresa. E a gente gostaria do compromisso da Câmara e do Executivo de que essas emendas serão analisadas, discutidas, justificadas para serem acatadas ou não. Porque as propostas feitas nas oficinas ao longo de um ano, praticamente, foram simplesmente descartadas, elas não constam do projeto de lei. Então, as emendas de hoje, repito, não são novidade e elas nasceram das propostas das oficinas. E nas oficinas elas foram descartadas sem mais nem porquê. Então, gostaria de que essa mesa, essa Câmara e o Executivo se comprometessem a justificar a aceitação ou a recusa dessas emendas. Porque, assim, o projeto em si não tem justificativa. Né? Há desenvolvimento econômico, blá, 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 blá. A única previsão que tem no PIDES, no projeto do PIDES, é de um incremento de população X nos próximos 50 anos, uma coisa assim. Mas não fala quantos empregos vai gerar de fato, com base em que esses dados foram produzidos. A justificativa de um projeto tem que ter uma justificativa. Não é só falar, atende o estatuto, o item tal, o inciso tal, do artigo tal, da lei tal. Isso não é justificativa. Se puder concluir. Concluo. Então, assim, eu espero mesmo ver esse compromisso. Porque a gente gastou muito tempo, energia e neurônio desde as oficinas. Isso não é novidade que foi colocado aqui hoje. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Ernestina Oliveira, sou participante do Movimento Mobiliza Varão, dentre outros, né, porque todos nós aqui militamos em vários deles. Eu ia falar um pouco o que a Érica já falou com relação à questão da gente ter apresentado um conjunto de emendas que são propostas que a gente vem defendendo desde o início da discussão. Quer dizer, o falar que vão apreciar as emendas não nos anima muito, porque elas não foram consideradas, essas propostas não foram consideradas na elaboração do projeto. Muito pouca coisa foi considerada. Aliás, o projeto melhorou um pouquinho em função de coisas que a gente colocou. E uma questão que sempre pega bastante é a questão ambiental. Né? Se assim é tão importante, se o PIDES tem uma proposta ambientalmente tão positiva, né? Por que sequer os parâmetros que foram acrescentados à Lei 207, os parâmetros ambientais que foram acrescentados à Lei 207, à Lei Complementar 207, por que eles no PIDES não se aplicam? Eles não são a terceira maravilha do mundo, mas realmente eles melhoram um pouco a ocupação ao longo de corredores, a ocupação nas margens de rio, melhora bastante, né, a situação ambiental da área a ser ocupada. Tá? Isso é inegável. Mas eles não se aplicam ao PIDES. Né? O PIDES foi objeto da mesma lei, foi inserido no perímetro pela mesma lei, e o PIDES não tem parâmetros ambientais mais sérios e mais específicos para aquela região, como tem para o resto da zona de expansão urbana. Então, eu gostaria que a Prefeitura também avaliasse isso, né?
na revisão dos parâmetros ambientais do PIS. É isso. Obrigado. Próximo. Bom dia. Eu vou ler porque eu acho mais fácil, que a gente não se perde. Em primeiro lugar, assim, como acabar com a qualidade de vida de uma cidade e a saúde dos seus cidadãos? Acabando com a zona rural, com as áreas verdes, as árvores que a gente está vendo todo dia. Então, não tem mais árvore quase, né? Daqui a pouco nós não vamos mais ter. E com a permeabilização, por exemplo, Campinas deteriora diariamente, a olhos vistos, o seu meio ambiente. Vamos falar um pouquinho agora desse lugar aí, né? A infraestrutura do local do PIS é zero. Como eu falo toda reunião, os Cílios têm esgoto, fossa para 750 pessoas que vivem no internet. Então, assim, não existe viário. A escola foi licenciada para poder ampliar um viário. Ela não pode ampliar porque tem os cílios e se chacoalhar a terra, os cílios ficam estragados. Em resumo, é isso. Então, assim, planejamento é muito bom, né? Eu estou pontuando para chegar no fim onde eu vou chegar, tá? A prefeitura licencia muitos empreendimentos. A gente tem um arquivo de 10 teras. E lá dentro tem empreendimento pra caramba, com documento para quem quiser ver. A gente ainda vai liberar isso tudo para todo mundo. Licencia muitos empreendimentos, todos os problemas os problemas não resolvidos ficam para depois. Tá? E aí a Câmara também não fiscaliza, a Prefeitura, e isso vai andando. Eu vou dar o exemplo da página do TAC Campinas, no site da Prefeitura, não, nem no site, você põe GTAC Campinas e vai aparecer. São 90 e tantos empreendimentos, dos quais nem a metade foram cumpridas as obrigações. E só na região do PIS, o Santa Eudóxia não cumpriu 10 obrigações desde 2005. Esse GTAC tem coisa desde 1996. E o Santander também não cumpriu nenhuma das obrigações desde 2014, que é o TAC. Ele é anterior a isso. E lembrar que, infelizmente, em Campinas, assim como no Brasil, nós não temos poderes independentes. E a Câmara, na sua maioria, grande maioria, vota sempre com o prefeito. Isso é um problema. Obrigada. Obrigado. Próximo. Bom dia a todos, eu sou Ari Fernandes, arquiteto urbanista, morador de Laranjeiras Altas. A questão que me parece mais sem resposta até agora, Campinas passa por uma perda considerável da sua capacidade industrial. Isso está em todas as estatísticas. Perdeu indústrias, continua perdendo novas que não vêm para cá, vão para os vizinhos, e não consegue atrair efetivamente investimentos por causa do altíssimo e elevado custo do solo, da terra, em qualquer lugar dessa cidade. Então, a ideia do IPES, do hub, que valorize o velho Ciatec, a Érica se referiu a ele, o Ciatec realmente tem 50 anos, a ideia do Ciatec. 50. O loteamento foi lançado um pouco mais de 40 anos. E não vendeu. Não vendeu por quê? Porque não tinha regularização fundiária. A mesma coisa do DIC, Distrito Industrial de Campinas, que fica lá do lado do aeroporto, até hoje está enterrado. Indústrias desistiram de se instalar lá porque não conseguem ter regularização fundiária. Uma cidade que não resolve seus problemas fundiários e quer expandir. Não consegue resolver. Cheia de irregularidades fundiárias e quer expandir para uma área rural que vai ter que ainda pensar como vai regularizar. O Ciatec até hoje não é regular. Senhores reitores da Unicamp e da PUC, ou há uma política, as universidades fornecem uma política de atração efetiva de indústrias e a prefeitura dá um jeito
de dar um mínimo de garantia para que essas instituições adquiram lotes no CEATEC, ou o RIDES vai para o brejo. E o RIDES é uma fantasia. O RIDES é uma fantasia para vender apartamentos para futuros técnicos e cientistas que vão trabalhar numa área de alta tecnologia que não vai adiante há 50 anos. Então vamos pensar melhor. Vamos pensar melhor. Nós estamos queimando os nossos recursos naturais num projeto que tem tudo para dar certo se a gente pensar direito. Do jeito que está sendo feito nas mãos do setor imobiliário, isso aí só vai resultar em grandes unidades cheias de apartamentos vazios na mão de investidores do mundo inteiro. E Campinas continuará padecendo de absoluta falta de indústria e de desenvolvimento do seu PIB industrial. Verdade verdadeira! Bom dia a todos, a mesa, os vereadores presentes aqui. Eu sou Ronaldo Hipólito, eu represento o Fórum Socioambiental de Campinas. Não moro em Barão Geraldo, moro na Vila Nova, mas eu queria colocar aqui para reflexão das pessoas o que o mundo está vivendo hoje com as mudanças climáticas. Não é só no Brasil, isso é no mundo, e no nosso modo de ver, nós estamos remando contra a maré. Nós não levamos em conta o que acontece nos últimos 8, 10 anos no Brasil e no mundo. Esquecemos grandes tragédias como em Angra dos Reis, São Sebastião, Petrópolis, Rio Grande do Sul, agora na Bahia. Esquecemos as mortes que nós temos aqui em Campinas, também nos últimos 2 ou 3 anos, por causa dos córregos que são canalizados, que são enterrados. E nós continuamos fazendo projetos para concretar a cidade. Quando o mundo mais avançado está fazendo projeto de desconcretizar as cidades. Então nós temos que pensar muito bem com responsabilidade com projetos como o PIDES, com projetos como esses que estão sendo colocados na região do Campo Grande, onde você coloca concreto no lugar que era área rural, no lugar que tinha árvore, no lugar que tinha escoamento, que demora 5 a 10 dias, talvez até semanas, para a água dali chegar no córrego. E colocamos concreto que chega em 5, 10 minutos no córrego e transborda tudo. Então temos que pensar muito nisso. E pela importância que nós damos a esse tipo de discussão, nós tínhamos hoje uma conferência livre de meio ambiente aqui em Campinas, que o tema é mudanças climáticas e desastres climáticos, que é a quinta conferência nacional, faz parte da quinta conferência nacional, e nós adiamos dessa semana para a semana que vem, no dia 7, ela será feita lá na sede da Guardinha, das 8 às 18, a sede da Guardinha fica na Avenida Moreira, no dia 5. Eu agradeço que essa casa, com toda a responsabilidade que tenha a responsabilidade de discutir esses projetos, tanto tecnicamente, como socialmente e como ecologicamente. Muito obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu, de novo, vou cantar. Eu sou lá da terra que o boi falou e ele mandou a vaca berrar. Com os prédios subindo, não tem mato e lagoa, o céu é tão lindo, a água tão boa. Barão, barão, espanta esses prédios, loteia mais não. Barão, barão, loteia esses prédios, loteia mais não. Projeto no papel, beleza, perfeição, mas na real é dor, é cinza sem amor, é só construção, com os prédios subindo, não tem mato e lagoa, o céu é tão lindo, a água tão boa. Barão, barão, espanta esses prédios, loteia mais não. Barão, barão, loteia esses prédios, loteia mais não.
Próximo. Bom, Gilberto aqui novamente. Bom, eu vou, na verdade, nem vou fazer uma fala, eu só voltei aqui porque naquele momento eu fiz uma fala em nome dos coletivos, agora eu vim aqui pessoalmente. Eu tenho um outro documento aqui que eu, obviamente, por isso mesmo não li junto com, né, não misturei, porque esse aqui é uma contribuição minha pessoal, que tem 17 emendas também, que eu gostaria de pedir para protocolar aí junto ao processo. Tudo bem? Eu entrego para... Pode trazer. Pode deixar para a Érica, ela traz aqui. É isso, obrigado. Próximo. Olá, licença. Sou Laura Lobo. Estou fazendo parte da formação da Coalizão pelo Clima, em Campinas. E acho que eu vim trazer um corpo envolvido aqui, né, para dizer assim que eu sou jovem e tenho medo. Né? Eu tenho um filho de 3 anos que, enquanto a gente estava imerso em fumaça, né, ele disse: mãe, né, tá ruim de respirar, tô com medo. Ele falou isso. E na medida em que a fumaça escapa um pouco, né, dissipa e vai embora, a gente acaba que retomando um corpo, né, menos envolvido com essa questão. Né? Isso é natural, eu sou psicóloga e eu sei que fazer mudança é difícil. Né? A gente está propondo mudanças de paradigmas aqui. Eu escuto muito a palavra avanço, a palavra desenvolvimento, né? Aquilo que cresce, que come, que como um Pac-Man gigantesco. Né? E quero trazer aqui que isso me arde os ouvidos, porque o que a gente está... Há quanto tempo a gente está aqui? Há 2 horas e pouco? 2 horas e meia? Falando, e me é tão estranho porque a gente tem... É tão óbvio, né, que falar em avanço, em desenvolvimento, essa coisa que cresce, nesse sentido, né, do crescimento com sustentabilidade, a conta não fecha. Né? Tem que haver uma mudança de paradigma, de palavras e de novas referências, como um querido aqui, companheiro trouxe, Nego Bispo, né, e outras tantas referências que estão se opondo a essas palavras agora. Não há mais tempo, a gente é a última possibilidade de alguma outra possibilidade, de algum outro modo de estar aqui na Terra. Né? Então, quero trazer que eu sou jovem, estou com muito medo. A última vez que andei em Barão de carro, né, para ir na minha família ali, e estava chovendo, eu sempre vou para Barão desde pequenininha, sempre choveu, alagou um tanto e tal, mas essa vez eu fiquei com medo, né, porque não está mais, eu sei que não é mais a mesma coisa. Né, então quero trazer esse corpo com medo, de uma criança também de 3 anos, meu filho, que está com medo, e que essa proposta que vocês estão trazendo só me arde os ouvidos. Por favor, deixa eu ficar registrado. Qual é o seu nome? É Laura Lobo. Obrigado. Próximo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Augusto César, sou estudante, morador de Barão Geraldo. Sou militante do Partido Socialista Brasileiro, faço parte da juventude do partido. Gostaria de fazer uma pergunta pragmática para o presidente, de que, com o andar do projeto atual, eu entendo que ele não está em pauta ainda, mas com o andar natural que ele vai ter, quando ele pode entrar em pauta? Porque na última audiência o projeto entrou em pauta na mesma semana e, já que a secretária deixou aberta a possibilidade de uma emenda, se isso realmente for real, eu gostaria que a gente conversasse, tivesse uma conversa entre o governo e a sociedade no geral, que está mobilizada, para a gente poder articular alguma emenda efetiva, se realmente tiver espaço para diálogo. Então, fica o convite, a gente pode articular e pensar junto. E também, aproveitando o espaço, eu estou em Barão Geraldo há 2 anos, vim fazer mestrado no Unicamp, e também foi muito assustador pensar que o distrito onde a Unicamp está localizado chama Barão Geraldo. Então, acho que, para esse momento, é importante ressaltar que a gente tem que começar a pensar, talvez, em mudar o nome do distrito também, para a gente realmente se apoderar do que ele é e começar um novo capítulo. Muito obrigado. Seu nome, só para registrar. Augusto César.
Eu gostaria, foram feitos alguns questionamentos. Tem mais alguém que gostaria de falar ainda? Então, foram feitos alguns questionamentos, eu vou passar para a mesa aqui para que possa estar respondendo aí os questionamentos. Secretário do Clima, fala! Nós precisamos da sua fala, secretário. A COP30 está te aguardando. Secretário do Eu queria inicialmente cumprimentar alguns cumprimentos, pois não estavam ainda presentes no momento da minha fala inicial. Então, cumprimentar a secretária Adriana Foz, né, e agradecer por tantas parcerias aí, por diálogos sobre o desenvolvimento da cidade, nessa tarefa que é hoje mundial, de conciliar o desenvolvimento econômico com a recuperação e a preservação ambiental. Cumprimentar o magnífico reitor Dom Zé e ao magnífico reitor Germano, da PUC, da Unicamp, representantes das universidades, que a cidade de Campinas tem o orgulho de tê-las e de tanto trabalho e desenvolvimento que nos trazem. Cumprimentar inicialmente também ao relator que trouxe as emendas, ao senhor Gilberto, e dizer que as propostas de emendas populares são muito bem-vindas, como já foi colocado aqui nas falas das secretárias e dizer que, do ponto de vista ambiental, do que foi trazido pelas propostas de emenda, né, existe plausibilidade em vários pontos e algumas dessas ideias, inclusive, pretendias que fossem trazidas na regulamentação da lei, dos artigos ambientais previstos na lei. Então, vou dar alguns exemplos: indicadores de serviços ecossistêmicos, a questão dos sistemas agroflorestais, as conexões das áreas verdes, questão dos aspectos inovadores, que está previsto na lei a regulamentação por parte da Seclima, né? E dizer que, começando aqui com a questão da Júlia, né, que é a bióloga, botânica, que fez um questionamento sobre o mapeamento geomorfológico, nós com certeza vamos aplicar as normas que nós próprios produzimos. Existe essa previsão, inclusive, de avaliação local, em loco. Então, a demarcação da planície de inundação do Parque Inhumas usa a base de metodologia do IPT trazida pelos estudos técnicos até então e a regulamentação até então publicada pelas Seclimas. E os trabalhos de campo serão feitos, sim, no momento do cadastramento das gléguas lindeiras ao parque. Então, é nesse momento em que se faz a avaliação em loco para poder fechar as diretrizes ambientais do cadastramento, processo de cadastramento ambiental, vereador Rossini. As propostas em relação ao questionamento que foi feito sobre a aplicação dos parâmetros da 207, foi bem lembrado, mas nós estamos falando aqui de áreas urbanas. E os parâmetros foram trazidos para a legislação. Se você se atentar à lei, a lei, o texto da lei, você vai encontrar ali veto à supressão de fragmentos, não há desmatamento possível nesse pé, porque o desmatamento está vetado, apenas árvores isoladas, com aprovação individual dos projetos. Então, tem veto à supressão de fragmentos, garantias da conectividade do sistema de áreas verdes e unidades de conservação, também foi trazido da lei, dos parâmetros da lei. O aumento das áreas permeáveis de 20% a
20% também foi trazido o aumento da área permeável e reproduz o que foi aprovado, os parâmetros da 207, embora, volto a falar, são áreas urbanas. A 207 regulamentou parâmetros ambientais mais restritivos para a área de expansão urbana, portanto, áreas ainda rurais. Então, essas questões, passagens de fauna, soluções baseadas na natureza, todos esses aspectos ambientais estão, sim, incorporados à legislação. E, em alguns momentos da lei, se fala em regulamentação dos artigos ambientais. Remete, inclusive, explicitamente à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom, esses são alguns comentários gerais sobre o que foi falado aqui. Mas eu me obrigo, vereador Rossini, a sobrevoar alguns pontos do projeto de lei, rapidamente, óbvio, para demonstrar a preocupação que o projeto de lei do PIDES tem com a questão ambiental e da sustentabilidade, reitor Germano, reitor Tom Zé. Então, já no artigo 32, que fala das diretrizes ambientais, se prevê a instituição do Parque Ambiental Anhumas como eixo estruturador do PIDES. Quer dizer, a questão ambiental é eixo estruturador. Esse é o termo da lei que está previsto na legislação. Integra, portanto, o sistema de áreas verdes e unidade de conservação previsto no plano diretor do município. E prevê a recuperação ambiental do Ribeirão Anhumas, dos seus afluentes, com base na conectividade dos corredores ecológicos, como foi mencionado aqui. A Unicamp já saiu na frente e está fazendo na sua área do PIDES a recuperação dos corredores ecológicos. Prevê no artigo 32 a integração dos ecossistemas, integração do Parque Natural Anhumas com o corredor ecológico da Mata Santa Genebrina, com o trecho 3 do Parque Linear do Ribeirão das Pedras, já criados por ocasião do Plano do Verde de 2016. Prevê o incremento da arborização, restringindo que ela seja feita nessa região apenas com árvores espécies nativas. Prevê a importação de soluções baseadas na natureza. Prevê a garantia da conectividade das áreas verdes com função ecológica. Foi colocado aqui por algumas das pessoas que fizeram uso da palavra, que a necessidade de se garantir a conectividade está garantida no inciso 14 do artigo 32 da lei,